Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Aqui é o seu apresentador, Danny Haifong. Pessoal, deixem o like conforme forem entrando. Hoje comigo, participando pela primeira vez, está o editor do antiwar.com, David Camp, e o coronel Lawrence Wilkerson, convidado que retorna, amigo do programa, ex-chefe de gabinete e coronel aposentado do Exército. Senhores, muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. Obrigado por me receber, Danny. Claro. Então, vamos começar com as notícias de última hora, que indicam que Donald Trump recuou, basicamente se rendeu de forma significativa, com esse cessar-fogo de 2 semanas que foi anunciado, desistindo dos grandes ataques, potencialmente catastróficos para a civilização, que ele havia dito que lançaria contra o Irã às 20 horas. Against Iran, 8 p.m. April 7th. He ended up not doing that. Now we have this 7 de abril. Ele acabou não fazendo isso. Agora temos esse cessar-fogo de 2 semanas. Vou mostrar o que Trump disse e quero ouvir sua opinião sobre isso, Coronel Wilkerson, sobre o que exatamente aconteceu aqui. Aqui estão as observações iniciais de Trump. Ele disse que foi um grande dia para a paz mundial. O Irã quer que isso aconteça. Eles já tiveram o suficiente. Da mesma forma, todos os outros também. Os Estados Unidos vão ajudar no aumento do tráfego no Estreito de Hormuz. Haverá muita ação positiva, muito dinheiro. Podemos continuar e continuar e continuar. E então o Irã disse algo completamente diferente. Os Estados Unidos foram forçados a aceitar a proposta de 10 pontos do Irã, que inclui um compromisso fundamental de não agressão, a manutenção do controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz, a aceitação do enriquecimento de urânio, o levantamento de todas as sanções primárias e secundárias, compensações ao Irã e muitas outras medidas. Coronel Lawrence Wilkerson, ajude-nos a entender o que exatamente aconteceu aqui. Já estamos ouvindo sobre violações por parte de Israel, especialmente no Líbano, e ataques ao petróleo iraniano. E o Irã aparentemente já fechou novamente o Estreito de Hormuz por causa dessas violações. Então, o que exatamente aconteceu? Por que estamos neste momento agora? Vejo 2 desfechos possíveis. Razões, causas, chame como quiser. Um é o padrão. Volto ao ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, que disse, não uma, mas 2 vezes, que os Estados Unidos, em meio a negociações diplomáticas, nos atacaram junto com Israel. Essa é uma possibilidade, a de que estamos preparando tudo isso para retomar a guerra com ainda mais ferocidade, se é que isso é possível. A outra possibilidade é que Trump, de alguma forma, percebeu que se colocou em um beco sem saída e está procurando desesperadamente. Seu programa de TV vem à mente. Alguém para demitir, talvez. E alguma maneira de sair dessa situação. E então ele optou por isso. Agora, acho que essa possibilidade é reforçada, assim como a primeira. Voltemos ao primeiro ponto por um instante. Alguns dos principais líderes de Israel chamaram isso, abre aspas, de o desastre político da história de Israel, fecha aspas. Isso serviria, portanto, para ajudá-lo com a artimanha. Mas quanto à segunda possibilidade, o grande obstáculo para isso será, em última instância, Israel. E vamos analisar o que os 10 pontos diziam. Os 10 pontos dizem nós vencemos. Eles dizem nós vencemos. Volte à declaração Paquistão-China, sobre a qual o embaixador Freeman fez um excelente seminário recentemente. E eles não foram tão favoráveis ao Irã em seus 5 pontos. Mas ainda assim, esses pontos são todos em relação ao Irã, ou neutros ou favoráveis a ele, sendo a maioria esmagadoramente favorável. E ainda assim, ele disse que quer usá-los como modelo para negociações, para a diplomacia. Se esse for um movimento sincero, estamos falando de coisas como a remoção de todas as sanções, incluindo as sanções secundárias, o pagamento de reparações e outras medidas que claramente colocariam o Irã não apenas como o vencedor nominal deste último conflito, mas como o vencedor geral. Então não faço ideia de para onde estamos indo a partir daqui. Meu dinheiro, minha grosseria, minha senilidade e minha desconfiança em relação a Donald Trump
me levariam a acreditar que se trata de mais uma tentativa, como declarou o ministro das Relações Exteriores Arakci, de embalar o Irã em um momento de diplomacia apenas para atacá-lo novamente. Mas acho que chegamos ao fim dessa corda. E acho que não há como Trump se livrar desse beco sem saída, que ele praticamente, se você tem prestado atenção em como chegou a essa decisão, criou para si mesmo com a ajuda de seu parceiro bíblico, Bibi Netanyahu. De qualquer forma, ele provavelmente será o estraga-prazeres. Mas não sei qual das opções vai acontecer, ou que versão ou modificação das duas vai se concretizar. Acho que estamos em um momento de mudança que eu não esperava que chegasse tão rápido. Eu esperava que ele declarasse vitória e saísse, deixando Netanyahu à própria sorte, especialmente no Líbano, onde ele enfrenta um vento muito vil. Sim. Mas ele ainda não fez exatamente isso, então eu preciso continuar acompanhando. Sim. Sim, bem, Dave, a sua própria avaliação. O Irã acaba de anunciar que o Estreito de Hormuz está fechado até que Israel pare seus ataques ao Líbano. E claro, também houve ataques ao Irã durante esse período. Então, qual é a sua reação ao que aconteceu aqui e por que nos encontramos nessa situação? Bem, também foi inesperado para mim ver o Trump aparecer e anunciar um acordo de cessar-fogo baseado nos 10 pontos do Irã. E já estamos vendo, pouco antes de começarmos, eu vi que havia outra postagem do Trump no Truth Social. Ele ficou irritado ontem à noite porque a CNN publicou a declaração do Conselho Supremo de Segurança do Irã, que basicamente declarava vitória sobre os Astozi. Ele afirmou que era uma declaração falsa. Aí, nesta manhã, ele está dizendo, há todos esses pontos e cartas diferentes que as pessoas estão publicando, mas isso não é o que concordamos. E agora autoridades dos Estados Unidos estão divulgando isso para a mídia. Então, se o Trump realmente estiver sério em encerrar isso e estiver disposto a basear-se nesses pontos, acho que há uma chance de um acordo. Mas, infelizmente, acho muito difícil acreditar. E como alguns desses pontos mencionam, como suspender todas as sanções, quero dizer, pelo que entendo, durante as negociações antes da guerra, que acredito ter sido apenas um pretexto para ganhar tempo para o reforço militar. Aparentemente, nem mesmo naquela época, os Estados Unidos estavam oferecendo alívio das sanções. Então, sabe, esse é um ponto. E, obviamente, há alguns outros pontos. Não estamos realmente vendo um esforço para conter Israel, o que será necessário se eles realmente quiserem a paz. Quero dizer, de acordo com o primeiro-ministro do Paquistão, o cessar-fogo deveria incluir o Líbano. Ele disse isso em seu pronunciamento. E então, o que Israel fez? Lançou uma nova operação no Líbano, que estão chamando de Operação Escuridão Eterna. E eles lançaram mais de 100 ataques aéreos em questão de 10 minutos, matando centenas de pessoas. Quero dizer, e Trump está dizendo à mídia hoje, que isso não inclui um cessar-fogo no Líbano, que é um conflito separado. Mas como você mencionou sobre o Estreito de Hormuz, todos os sinais vindos do Irã indicam que eles vão insistir nesse ponto com o Líbano hoje. E eu simplesmente não vejo o Trump realmente fazendo o que seria necessário para que Israel concordasse, para realmente ameaçar ajuda militar e coisas do tipo. Então eu concordo com o Coronel Wilkerson, com o ponto dele de que eu também realmente não faço ideia de para onde isso vai, como isso vai se desenrolar. Mas esses certamente são sinais ruins logo de início. E agora há relatos de que haverá algum tipo de conversa no Paquistão, amanhã ou na sexta-feira. Então veremos se isso acontece. Bem, o Irã disse que essas negociações são condicionais. Durante todo esse processo, Coronel Wilkerson, parece que o Irã está definindo os termos, e são realmente os Estados Unidos e, claro, Israel, que precisam ou seguir esses termos ou enfrentar as consequências. Israel já rejeitou esse cessar-fogo e, como David disse, enlouqueceu, absolutamente genocida em relação ao Líbano. Mas parece que o Irã não está na posição que muitos temem, ou seja,
de que esse cessar-fogo seja um movimento ingênuo para basicamente conseguir uma pausa e tentar fechar um acordo. Parece que o Irã está muito disposto e preparado para retaliar contra violações dele. Mas o que você acha disso, em termos de onde realmente estamos? In terms of where this really is. Acho que o Irã venceu, para todos os efeitos práticos. E o Irã poderia vencer, mesmo que tudo isso fosse totalmente anulado, mesmo que a diplomacia fosse novamente interrompida por ataques, e ainda assim vencer. Volto àquela manchete do Haaretz, que considero muito, muito precisa. Tudo o que o Irã precisa fazer para vencer é não perder. Tudo o que os Estados Unidos precisam fazer para vencer, e Israel também agora, é alcançar uma vitória espetacular. E essa operação no Líbano é mais uma demonstração de Netanyahu. E não vou dizer das FDI, porque eles estão basicamente executando isso porque ele mandou. Não acho que haja muito entusiasmo em fazer isso nas FDI, além da natureza sedenta de sangue que eles têm demonstrado ultimamente. O que eles estão recebendo no Líbano é um verdadeiro vexame servido em bandeja de prata por um Hezbollah que supostamente deveria ter sido completamente derrotado. Isso é pior do que em julho e no período em torno de 2006, quando também levaram uma surra. É ainda pior do que em 1992, quando nós os mandamos sair, quando Sharon era o ministro da Defesa. E eles realmente saquearam alguns campos e mataram um monte de pessoas que não precisavam ter sido mortas. Isso é pior. Então não acho que o controle de Netanyahu sobre o poder seja de forma alguma sagrado agora, e não acredito que vá durar muito mais. A questão é como ele será derrubado, afastado ou algo do tipo. Mas acho que ele está pisando em um terreno muito perigoso agora. E talvez até a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, o que restou daqueles que dizem a verdade, são honestos e buscam alguma orientação de política que possa funcionar, possa ter informado o presidente de que Bibi está com problemas com seu próprio povo. E é um problema de duas frentes. Há Naftali Bennett e outros o criticando duramente por não ter terminado o trabalho em Gaza. Ainda há todos esses combatentes do Hamas, no subsolo, armados e prontos para agir, e ele não os eliminou porque suas forças de defesa de Israel lhe disseram: não vamos entrar nesses túneis. Não vamos entrar nesses túneis. Se o senhor liderar, senhor primeiro-ministro, nós entraremos e estaremos 100 metros atrás de você. Então ele tem problemas reais. Talvez isso seja um resultado ou parte dessa nova disposição de Trump em olhar as coisas de outra forma. Além disso, ele foi completamente exposto. Mesmo no New York Times e em outros veículos de imprensa, bajuladores deste país, ele foi exposto, acredito que de forma precisa ou fundamentalmente precisa, quanto à maneira como tomou a decisão de entrar no Irã. E quem lhe deu o principal conselho, quem lhe deu o conselho decisivo contra seus próprios assessores, Bibi Netanyahu. Quantas vezes Bibi já fez isso no passado? Seja no Iraque, na Síria, na Líbia ou agora no Irã. Então acho que isso está se tornando um assunto realmente delicado em Israel neste momento. Vou manter minha previsão de que não haverá um Estado judeu no Levante depois de cerca de 2030, se é que chegará até lá. Pode haver um Estado ali, mas ele terá que ser democrático, verdadeiramente democrático, e terá que acolher a todos. Esse é um elemento em mudança em tudo isso, que acredito nem os bilhões de dólares de Miriam Adelson e de outros conseguirão alterar. E então, olhando para o outro lado da questão, vamos falar também sobre as questões técnicas de parte disso. Eu tive que lidar com o OFAC e tive que lidar com a equipe de sanções deles e com os escritórios que monitoram o cumprimento das sanções, como as sanções são aplicadas pelo sistema bancário ou por outros meios. Certa vez, eu conheci uma pessoa em quem eu tinha grande confiança, porque ele havia participado de grupos de trabalho dos quais eu também fiz parte, e eu vi o quão competente ele era. Ele disse: "Você sabe quanto tempo levaria para desfazermos as sanções de apenas um país?"
Pegue o Irã, por exemplo. Semanas, meses, até anos, por causa do emaranhado em que se entra, das complexidades e assim por diante. Então, mesmo que disséssemos que iríamos suspender as sanções, mesmo que os europeus dissessem que iriam suspender as sanções, mesmo que suspendêssemos as sanções secundárias, provavelmente levaria 1 ou 2 anos antes que pudéssemos realmente fazer diferença para os iranianos. Isso foi algo que me preocupou em muitos aspectos sobre o JCPOA. 1 ou 2 pontos específicos. Porque quando você diz que vai suspender as sanções, você está apenas dizendo isso, e 1 ano depois, talvez ainda não tenha feito. Então, tudo isso está cheio de tecnicalidades que também são problemáticas. Mas volto ao mesmo ponto sobre o qual estávamos falando antes. Simplesmente não confio neste presidente, e não confio nesse tipo de 10 pontos, 9 dos quais levam ao sucesso do Irã, um sucesso espetacular, como sendo uma folha de papel da qual vai sair algo que realmente pare esta guerra e descontinue nossa relação com Israel, que está venenosa como o inferno neste momento e arruinando tudo que defendemos no mundo, se já não tiver arruinado. Portanto, não vejo como podemos sair disso com esses pontos servindo, por assim dizer, de orquestração para sair dessa situação e ter algo a dizer que pareça algo que Donald Trump aceitaria. Então, para onde estamos indo e como estamos indo para lá? Sim, bem, Dave. Já estamos recebendo relatos de violações imediatas e muito diretas, até mesmo da mídia iraniana, dizendo que os Estados Unidos começaram a violar o cessar-fogo, atacando Teherã. Estamos ouvindo que as defesas aéreas já estão ativas no Irã por causa de ataques israelenses. Isso leva à pergunta, Dave, sobre a qual eu gostaria da sua opinião. Por que passar por esse tipo de encenação entre os Estados Unidos e o Irã? Porque você mencionou toda a confusão sobre o que Donald Trump publicava durante o governo Trump, a partir da Casa Branca. Bem, eles realmente publicaram isso, a declaração oficial do Irã, de Abbas Araghchi. Nessa declaração, Dave, o que mais me chamou a atenção foi que parecia que eles nem estavam negociando com os Estados Unidos de fato. Era quase como se o Irã estivesse fazendo um favor ao Paquistão e aos mediadores, e àqueles que pediam um pouco de alívio e espaço para respirar. Mas por que você acha que isso está acontecendo? É tudo apenas encenação? Ou há algo significativo acontecendo aqui? Bem, acho que há alguns fatores aqui. Uma coisa que vimos nas últimas semanas é o governo Trump, e especialmente o próprio presidente, realmente se esforçando para lidar com as consequências econômicas disso, divulgando informações falsas para tentar manipular os mercados e reduzir o preço do petróleo. Então acho que isso pode fazer parte da questão. E como você mencionou, aquela declaração do ministro das Relações Exteriores do Irã, parece que os Estados Unidos meio que inventaram essas negociações, fizeram o Paquistão atuar como mediador e depois declararam que haviam aceitado esse acordo. Uma proposta de 10 pontos como base. E claro, eles estão voltando atrás em várias coisas. Então acho que o motivo desse tipo de demonstração foi para que Trump pudesse tentar encerrar essa situação e também salvar as aparências, em vez de deixar claro que estava cedendo aqui. Embora, como você mencionou, não pareça haver um cessar-fogo real. Quero dizer, até durante a noite, há relatos de ataques em vários estados do Golfo. Vi que a Guarda Revolucionária Iraniana divulgou um comunicado sobre o lançamento de ataques noturnos contra interesses dos Estados Unidos e de Israel nesses países. Então é tudo, sabe, do ponto de vista do Irã. Se eles veem Trump dizendo que quer negociar com base naquela proposta de 10 pontos, se acham que há uma possibilidade disso, então eu suponho que eles vão tentar. Mas eles também estão deixando claro que não estão, apesar do que Hegseth disse esta manhã na coletiva de imprensa dele. Sabe, ele está dizendo que eles estão implorando por um cessar-fogo, afirmando que não conseguem mais fabricar drones e mísseis, mesmo que ainda estejam lançando-os por toda a região.
Então não fico realmente surpreso que o Irã esteja tentando isso ou tentando ver o que acontece aqui. Mas quando se trata dos estados, quero dizer, é difícil saber. Sabe, é mais ou menos o que eu suspeitava, que tudo isso foi criado para tentar acalmar os mercados, para que Trump não parecesse estar basicamente se rendendo. Quero dizer, acho que o único benefício, o único ponto positivo até agora, é que Trump ele estava ameaçando destruir todo o país do Irã e sua civilização em uma noite. Então, pelo menos não vimos aquelas grandes usinas de energia que ele ameaçava atacar, sabe, para tentar mergulhar o país na escuridão. Mas me preocupa que se tudo isso desmoronar completamente e os ataques continuarem, possamos ver isso acontecer. Porque os Estados Unidos e Israel estão mostrando que a única coisa que sabem fazer é bombardear tudo. Estamos vendo isso no Líbano. Uma coisa em que eu estava pensando, você sabe, Israel tem esse padrão em que, antes de um cessar-fogo, eles realmente intensificam os bombardeios. Então pensei que talvez fosse isso que estivéssemos vendo no Líbano. Mas, novamente, todos os sinais indicam que os Estados Unidos não estão realmente exercendo nenhuma pressão sobre Israel por um cessar-fogo lá. Quero dizer, eu vejo isso apenas como, sabe, novamente, aquele pronunciamento à imprensa de Hegseth. E o coronel Wilkerson mencionou aquele artigo do The New York Times que revelou o informe que Netanyahu deu, no qual ele garantiu que haveria uma mudança de regime. Disseram que o Irã não conseguiria fechar o Estreito de Hormuz, que seus mísseis e drones seriam destruídos em poucas semanas, e nada disso aconteceu. O interessante nesse relatório é que provavelmente se trata de um vazamento controlado por pessoas dentro do governo, porque coloca quase todos os principais assessores de Trump, incluindo Marco Rubio e John Ratcliffe, oficialmente dizendo: "Não sei sobre o que Netanyahu estava te dizendo. Não tenho certeza se isso realmente vai funcionar." Exceto por um cara. Havia um cara que, segundo o relatório, estava totalmente a favor, e esse era Pete Hegseth. Então acho que há uma chance de que, se isso se transformar no desastre que Trump reconhece que é, eles possam estar se preparando para ter um bode expiatório, e esse pode ser Pete Hegseth. Sim. Sim, acho que esse é um ponto muito bom. E, Coronel Wilkerson, eu só quero desenvolver exatamente o cenário que o Dave estava descrevendo ali, o de que o Irã ainda está atirando. Quero dizer, Israel basicamente não faz parte desse cessar-fogo, não apenas porque está violando os termos do cessar-fogo com o Líbano nesse fronte, mas também porque Israel não deu nenhum motivo para que o Irã fosse incluído no cessar-fogo. Então aqui está a Fox News depois disso. Danny, deixe-me dizer uma coisa do ponto de vista militar aqui. Sim, claro. Tendo testemunhado muitos cessar-fogos, tendo feito parte de forças em um cessar-fogo, tendo visto isso ao longo da história, tendo visto Bibi Netanyahu, que eu não acho que entendo o que a palavra cessar-fogo significa. Olhe para qualquer lugar. Líbano, Gaza, Cisjordânia, o que for. Cessar-fogos são realmente difíceis de implementar. Quando você tem um país do tamanho da Europa Ocidental, como é o caso do Irã, e tem a Guarda Revolucionária Iraniana espalhada por toda parte, e todo iraniano, e eu tenho isso de uma fonte muito confiável, todo iraniano estava nas ruas atirando, ou no deserto atirando, naqueles C-130 Jocks e naqueles Black Hawks e em tudo mais, com tudo que podiam reunir. Então agora você deixou todo o povo iraniano em polvorosa, com o fuzil AK que eles têm no armário, a espingarda que tem na sala de estar. Vai ser um inferno tentar iniciar um cessar-fogo. Vai levar pelo menos 96 horas ou mais para a notícia se espalhar, especialmente porque destruímos todas as comunicações do Irã e outras coisas. Então vai demorar um pouco até que isso tenha o tipo de impacto que um cessar-fogo deveria ter. E além disso, como acabamos de discutir, quem diabos vai respeitar o cessar-fogo? Todo mundo vai respeitar? E será que ele vai realmente ser respeitado pelas lideranças, salvo raras exceções, por assim dizer?
Cessar-fogos são complicados, especialmente com pessoas como Bibi Netanyahu e outros que não sabem o que essa palavra significa. Sim, e parece que o Irã está bem ciente disso. Aqui estão alguns relatos. Então o Irã, mesmo enquanto falamos, ainda está atacando Israel e também a região do Golfo, porque há relatos de um ataque conjunto entre os Estados Unidos e Israel, partindo dos Emirados Árabes Unidos, contra uma refinaria de petróleo no Irã. Mas aqui estão alguns relatórios, apenas 1 minuto ou algo assim para cada um deles. Bem, Jesse, como previsto, as sirenes agora estão soando em Tel Aviv, indicando que outro míssil está a caminho. Parece que aquelas luzes brilhantes no céu são os mísseis, e dá para ver um interceptador em perseguição. É sempre bastante dramático ver esses interceptadores indo atrás deles. Esses podem desaparecer atrás do nosso prédio aqui, vamos perdê-los de vista, mas ainda são bastante letais e estão vindo em direção a Tel Aviv. Numa interceptação neste caso. Então há esse cenário. Na verdade, a Fox News tem sido a única a noticiar essas coisas em muitos casos, porque são eles que mais entram em pânico com isso. Mas aqui está o relatório sobre o Golfo. Bem, Dana, os anúncios do presidente têm abordado o cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos e, de modo geral, a paz aqui no Oriente Médio. Mas podemos informar hoje que não há paz aqui. Na verdade, o país em que estamos, os Emirados Árabes Unidos, afirma que tem recebido fogo vindo do Irã, declarando: as defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos estão atualmente engajadas contra ataques de mísseis e drones originados do Irã. O Ministério da Defesa confirma que os sons ouvidos em várias partes do país são resultado dos sistemas de defesa aérea dos Emirados interceptando mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones. Além disso, o Kuwait está relatando que suas defesas aéreas têm lidado, desde as 8 horas de hoje até agora, com uma intensa onda de ataques hostis iranianos, durante a qual 28 drones foram interceptados enquanto tinham como alvo o estado do Kuwait. Então, bem, você sabe seu relatório. Esse é o Dave, com certeza, e depois Cal trabalha, e você pode ir. Você sabe, nós estamos... Agora, imagens do impacto direto, especialmente nos Emirados Árabes Unidos, porque, como eu disse, houve uma refinaria de petróleo atingida no Irã, a refinaria de Lavon Island. E aqui estão os Emirados Árabes Unidos hoje, logo depois disso, atacando uma refinaria de petróleo lá. Então, Dave, que tal você entrar na conversa? Cessar-fogos são difíceis de implementar, como disse o Coronel Wilkerson. Em muitos casos, parece que estamos apenas em outra fase desta guerra. E sabe, eu vi algo, foi só algo que eu vi no X. Não sei se está confirmado, mas os Estados Unidos e Israel negaram que bombardearam aquela instalação de petróleo no Irã. Houve um relato de que poderia ter sido os Emirados Árabes Unidos, um caça dos Emirados ou algo assim, que a bombardeou, o que, de novo, não sei se está confirmado. Mas há indícios de que os Emirados, os Emirates e os Sauditas querem que essa guerra continue. E eu também consigo imaginar o Trump dizendo algo como: bem, por que vocês não fazem isso? Vocês comecem a atacar um pouco. E então, sabe, com essa administração, quero dizer, é tão patética, e eles mentem de forma tão descarada, que eu consigo vê-los dizendo: não, o cessar-fogo está indo bem. Embora ambos os lados estejam lançando mísseis e se bombardeando mutuamente, eu não duvidaria que tentassem retratar isso como um grande sucesso. Foi algo que vimos com Trump e o cessar-fogo em Gaza. A mídia praticamente ignorou o chamado cessar-fogo no Líbano. Então ele nunca foi realmente questionado sobre isso. Mas por mais de um ano, Israel atacou o Líbano sem enfrentar um único ataque do Hezbollah. E sabe, esse é mais um motivo pelo qual tudo isso é tão complicado. Como o Irã pode realmente acreditar em qualquer coisa que eles digam, especialmente depois de ser bombardeado durante as negociações
e ver como esses cessar-fogos terminaram. Um detalhe importante é que tanto o cessar-fogo no Líbano quanto o de Gaza, quer dizer, eu nem deveria chamá-los de cessar-fogo, foram acordos de desescalada, estão supostamente sendo monitorados pelos Estados Unidos, que de certa forma supervisionam tudo. E claro, como os Estados Unidos estão totalmente de um lado, não fazem nada quando Israel os viola constantemente. Então simplesmente não há confiança. A forma como eles têm se conduzido diplomaticamente é que, sabe, vai ser preciso boa vontade e confiança para que um acordo real aconteça aqui. E é difícil imaginar os Estados Unidos e o Irã realmente chegando a um entendimento desse tipo. Carl Wilkerson entrou aqui. Quer dizer, eles não confiam nem um pouco nos Estados Unidos nesse cenário. Então por que fazer isso? Se eu fosse eles, também não confiaria em nós. E o Dave está absolutamente certo. Nós acompanhamos isso, quero dizer, acompanhamos os dias do cessar-fogo, tanto no Líbano quanto em Gaza. Não houve um único dia em que Israel não tenha matado alguém. E então eles sempre arranjavam algum tipo de desculpa. Eles cruzaram a linha amarela, ou, chegaram perto, sabe, qualquer coisa. Mas não houve um único dia. Comecei a me perguntar, como se diz cessar-fogo em hebraico? O Netanyahu não entende o que isso significa. Não, ele não entende o que significa. Ele não quer entender o que significa. Então tem isso também, e é um problema. É um grande problema, na minha opinião. E no Líbano é um problema particularmente grave, porque eles mataram pessoas todos os dias do cessar-fogo. É apenas mais um ingrediente no que pode estar por vir e em como Israel tem a capacidade de estragar o que vier depois. Mas eu não duvido que o Trump possa ser cúmplice disso. Eu ia justamente dizer que acho que uma grande diferença aqui em relação ao Irã, e acho que um dos grandes objetivos de Israel, tanto na última guerra quanto nesta, era chegar ao ponto em que pudessem bombardear o Irã à vontade, sem precisar se preocupar em serem atingidos pelos mísseis deles. Sabe, transformá-los em uma situação como a do Líbano, onde não precisavam se preocupar com defesas aéreas, podiam simplesmente sobrevoar e bombardear. Mas a gente chegou nisso tão importante. Então, sabe, deve versus comportamento diferente aí, fazendo hiras de assim. Um grupo de nós recebeu o gráfico outro dia, e acho que ele também é confiável, sobre os mísseis. Tudo, desde o David Sling, até o que quer que seja do Goliath, os componentes do domo de ferro, até coisas que nós fornecíamos, como o Ta'ad, Patriot 1, 2 e 3, e todos os diferentes tipos de mísseis de defesa aérea. E vimos 2 dias, 4 dias, 7 dias, 9 dias, 12 dias. Esses são os estoques restantes. Então, um dos motivos pelos quais você não está vendo tantos mísseis israelenses sendo lançados é porque eles não os têm. E os que têm estão economizando, porque querem usá-los contra os Karam Shahs e outros que estão chegando e realmente causam danos extensos. Então esse é outro elemento nisso também, que o Irã está, na verdade, eu acho, se quisermos dizer vencendo, seja lá o que isso signifique numa guerra como essa, vencendo a batalha contra Israel, mesmo que esteja usando principalmente, se não exclusivamente, drones e mísseis balísticos e outros tipos intermediários de mísseis. Os Karam Shahs e os mísseis realmente rápidos estão causando os maiores danos, porque praticamente não há defesa contra eles. Essa é uma afirmação poderosa para os americanos ouvirem, em especial, porque é exatamente isso que o Domo Dourado deveria fazer por vocês. Pensem no imenso território dos Estados Unidos, $1 trilhão para construir esse sistema. E ele será tão eficaz quanto o Domo de Ferro de Israel é agora sob ataques incessantes. Em outras palavras, não vai funcionar. Espero que estejamos aprendendo essa lição com isso. Duvido, mas espero que sim. Sim, quero dizer, a notícia agora, Dave, é que pelo menos 154, ou acho que eram 254. Deixe-me confirmar esses números.
254 pessoas no Líbano foram mortas. Mortas? Sim, mortas agora. Essa é a informação mais recente. Quero dizer, parece que está sendo atualizado a cada minuto. E parece que ouvimos todo o pânico de Mark Levin e de autoridades israelenses dizendo que foram informados tardiamente sobre esse cessar-fogo. Obviamente, não foi ideia deles seguir nessa direção, nem retoricamente nem de outra forma. Então agora parece que estão reagindo com fúria. O Irã acabou de dizer, Dave, que vai aplicar um golpe ainda mais pesado em Israel se eles não pararem. E Trump precisa escolher entre um cessar-fogo ou uma guerra com o Irã por meio de Israel. Quais são suas reações? Quero dizer, parece que essa questão vai acabar sendo forçada. Como eu disse antes, consigo imaginar eles tentando afirmar que está tudo indo bem. Mas com isso, centenas de pessoas, quero dizer, o Líbano é um país tão pequeno. Qual é a população? 5 milhões? Matar tanta gente em um único dia é simplesmente horrível. E eles também são, em sua maioria, civil. It's Dol Hezbollah. Eles têm dificuldade em matar os combatentes do Hezbollah, sim. É a única maneira que eles sabem fazer as coisas agora. Simplesmente matar um monte de civis do céu. Então quero dizer, acho que, até agora, não vi nenhum sinal de que o Trump vá pressionar Israel para parar no Líbano. Então, se isso não acontecer, o cessar-fogo acaba. E, na verdade, nunca houve um cessar-fogo. Mas, vamos ver. Quero dizer, tenho certeza de que o Trump pode estar deliberando sobre as coisas. Por estar escrevendo uma nova story no Truth Social sobre isso. Talvez fechamento do Mercord, porém. Sim, Coronel Wilkerson, entre na conversa. Quero dizer, uma coisa que espero que as pessoas percebam é que, enquanto o Irã está participando desse acordo de cessar-fogo, seja lá como quisermos chamá-lo agora, eles parecem muito determinados a continuar a guerra, se for necessário, caso esses termos não avancem de boa fé. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Sim, para você, Coronel. Fiquei confuso. Eu estava apenas revisando esses 10 pontos novamente. Toda a ideia do plano de 5 pontos da China e do Paquistão, que o embaixador Freeman explicou de forma bastante detalhada, ninguém estava prestando muita atenção. E agora este aqui. Se você lê e analisa, todos fazem sentido. Fazem sentido não apenas de uma perspectiva iraniana, o que, é claro, era a intenção do Irã, mas também à luz do direito de guerra terrestre, do direito de guerra em geral, do direito internacional, o Tribunal de Nuremberg, a Convenção de Genebra. Fazem sentido sob a ótica das coisas que os Estados Unidos da América, ainda que de forma imperfeita, costumavam defender e ser o principal executor, sempre escorregando um pouco aqui e ali. Mas, ainda assim, foi uma medida marcante do pós-Segunda Guerra Mundial. Essencialmente para impedir que a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, que na verdade foram a mesma guerra em diferentes frentes e em períodos distintos, voltassem a acontecer. Em outras palavras, para impedir que o que fizemos, que matou 100 milhões de pessoas na Segunda Guerra, e talvez no total, incluindo a gripe e outras coisas introduzidas pela guerra, cerca da metade desse número na Primeira Guerra Mundial, para que isso nunca mais acontecesse. Esse era o propósito das Nações Unidas. Esse era o propósito ao qual Dwight Eisenhower dedicou todo o seu peso militar e, mais tarde, o peso de sua presidência. Essa é a razão pela qual Dwight Eisenhower fez um discurso, não no final de seus 8 anos, mas logo no início, dizendo essencialmente, e isso é quase uma citação direta, se eu conseguir lembrar direito, isso não é um modo de vida, não em nenhum sentido verdadeiro. É a humanidade pendurada em uma cruz de ferro. E ele estava falando sobre o que previa que aconteceria se não mantivéssemos as instituições, as políticas e os relacionamentos que foram criados a partir dessa angústia imensa sobre o que havia acontecido ao mundo em 2 guerras mundiais. Vamos parar com isso, disseram eles.
E tinham armas nucleares para ajudar a impedir, se é que se pode chamar isso de ajuda. Mas ainda assim, eles estabeleceram todo tipo de freios e contrapesos. Não pode aqui, não pode ali. Chegaram perto, em Cuba, ainda mais perto em Berlim, naquele verão quente de 1961, uma crise muito mais séria do que a de Cuba, porque Berlim era estratégica para os russos. A RDA estava desaparecendo. Era estratégica para eles, muito séria. Cuba foi apenas uma jogada, e eles estavam dispostos a recuar disso. Não é assim que a história registrou, porque Cuba foram 13 dias de drama. Berlim foi um longo e quente verão de terror, especialmente para as pessoas que viviam na Alemanha. Pergunte a qualquer um deles que ainda esteja vivo. Então fizemos tudo isso, e veja o que fizemos desde o 11 de setembro. Destruímos tudo. Nós somos a principal potência do mundo, e ver um presidente se levantar e dizer que vai cometer crime de guerra após crime de guerra após crime de guerra, para dizimar outro país de 92, 93 milhões de pessoas, um país com uma história que simplesmente confundiu Donald Trump, é espantoso. Bombardeiem-nos de volta à Idade da Pedra, ele disse. E então o presidente do Majlis, acho que era ele, respondeu: certo, aqui está um mapa de nós na Idade da Pedra. Nós abrangíamos a bacia do Mediterrâneo. Pode nos bombardear de volta à Idade da Pedra. Muito obrigado. Quero dizer, isso é absurdo, Dani. E, no entanto, estamos testemunhando isso. E estamos testemunhando isso na República de Thomas Jefferson, George Washington e James Madison. É bem, Dave, mesmo nas conversas sobre esse cessar-fogo, tudo fica cada vez mais ridículo, quase insultante, vindo do Donald Trump. Ele vai ao Truth Social e diz todas essas coisas, se contradizendo completamente. Normalmente, quando um acordo é feito, ambos os lados tentam ao máximo não se contradizer. Mas toda vez que Donald Trump envolve os Estados Unidos em negociações, em um suposto acordo ou tratado, isso sempre acaba contradizendo o outro lado. The distrahats with Mason Converambelris hyperproductiva, Nuisa. Não haverá enriquecimento de urânio. Eles vão enviar bombardeiros B-2 para remover toda a poeira nuclear, entre aspas. E haverá uma vigilância especial. Basicamente, os Estados Unidos estão no controle aqui. Essa é a mensagem, é claro. São muitas palavras e bravatas, mas isso contradiz completamente tudo que o Irã disse. E é aqui que estamos nessas 2 semanas. Até mesmo a expressão 2 semanas parece ser uma espécie de fixação para Donald Trump e sua administração. Esse era o prazo inicial dele, eu acho. Mas sim, quero dizer, são apenas mais sinais de que isso provavelmente vai desmoronar, se já não tiver acontecido. E eu não ficaria surpreso se mais tarde hoje ouvíssemos algo como: se o Irã não se acertar, então o dia da usina e da ponte está de volta. Eu vou obliterar o país ou algo assim. Sabe, a menos que ele tenha recebido resistência suficiente, porque houve muita, especialmente depois da ameaça de ontem, quando a civilização inteira morrerá, quer dizer, quero não sei se dá por cima bárbaro do que isso. Não poderia haver uma declaração de genocídio melhor, não é? Talvez a única coisa que ele disse no dia anterior, que o país inteiro, não lembro exatamente como ele colocou, mas, sabe, poderia ser destruído numa noite. Mas sim, quero dizer, como é que não se deve interpretar isso como uma ameaça nuclear, como uma ameaça genocida? E sobre o seu ponto, a respeito do direito internacional pós-Segunda Guerra Mundial, da Convenção de Genebra, uma das frases favoritas dos sionistas, das pessoas super pró-Israel que defendem a destruição de Gaza, é: vocês fizeram isso durante a Segunda Guerra Mundial, lançaram bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki. Olhem para Dresden. Eles apontam essas coisas para justificar o que fizeram. E foi realmente interessante que Joe Biden, quando ainda era presidente, não sei se ele realmente pretendia dizer isso publicamente, disse que Benjamin Netanyahu lhe disse a mesma coisa.
em uma de suas conversas durante o genocídio em larga escala em Gaza, quando estavam destruindo aqueles enormes prédios residenciais cheios de mulheres e crianças, aparentemente Netanyahu disse a Biden: "Bem, vocês fizeram isso na Segunda Guerra Mundial." E ao que parece, essa foi uma conversa real que aconteceu entre o primeiro-ministro de Israel e o presidente dos Estados Unidos. E temos visto muitas pessoas como Mark Levin. Eu sei que o Tucker Carlson fez um programa sobre isso, como o Mark Levin estava basicamente insinuando algo do tipo: "Ah, você sabe, veja o que aconteceu no Japão depois que lançamos as bombas nucleares", meio que sugerindo que talvez devêssemos fazer isso no Irã. E claro, Israel tem armas nucleares, algo sobre o qual nunca se fala. Então essas ameaças são reais. Quando ele diz que poderíamos destruir o país ou eliminar todas as usinas de energia ou algo assim, quero dizer, se isso sair do controle, como já parece ter saído, acho que poderemos ver mais dessas ameaças e possíveis escaladas. Sim, e Coronel Wilkerson, Abbas Arati, acabou de deixar tudo muito claro, que esses termos de cessar-fogo não são ambíguos, que o mundo vê o massacre no Líbano e que a bola está com os Estados Unidos. E ele cita diretamente esse tweet, que gerou alguma controvérsia, porque parecia haver um rascunho que teria sido entregue a ele pelo primeiro-ministro do Paquistão. Mas nele, e é isso que Abbas Arati está compartilhando, diz que os Estados Unidos e o Irã concordaram e anunciaram um cessar-fogo, junto com seus aliados, para incluir um cessar-fogo em todos os lugares, como no Líbano. Então isso inclui diretamente o Líbano, com efeito imediato. Está bem claro. Quero dizer, esses foram os termos anunciados, pelo menos o que sabemos do que foi divulgado. E parece que Donald Trump pode ter mentido novamente. Coronel Wilkerson, quais são seus pensamentos? Bem, eu sempre disse que o verdadeiro ponto sensível em tudo isso, o ponto de alavancagem, por assim dizer, é Bibi Netanyahu. E acho que a maior alavanca que ele tem é o próprio arsenal nuclear. Francamente, não tenho dúvida de que ele usaria se sentisse que ele pessoalmente e o Estado de Israel como um todo estivessem em perigo existencial. Não tenho dúvida de que ele iniciaria uma troca nuclear. E digo troca, porque como você sabe, e acho que Ted Postol está certo sobre isso, é bem possível que os iranianos também tenham algo para responder na mesma moeda. Não tenho dúvidas, com base no meu trabalho com a rede de Akikan no início dos anos 2000, na dissolução dessa rede e no que aprendemos sobre as pessoas envolvidas, especialmente os norte-coreanos e os iranianos, de que o que os norte-coreanos ensinaram a eles não foram tanto lições nucleares, mas lições subterrâneas. Como operar de forma clandestina, como até mesmo testar uma arma no subsolo sem que ninguém detectasse. Provamos que isso era possível. Não detectamos o primeiro teste, e a única razão pela qual detectamos o segundo foi porque o Centro Sísmico de Genebra nos informou que havia ocorrido um evento sísmico em uma determinada área. Então cercamos essa área com mecanismos de teste atmosférico e de ar, e foi assim que detectamos o segundo teste. Então, tudo isso é para dizer que o Irã poderia ser uma potência nuclear neste momento, ou estar muito perto disso. Tudo feito subterraneamente, em um laboratório muito sofisticado que eles construíram lá embaixo. E isso ainda está muito em operação, funcionando em tempo integral. Eles vão pegar esse urânio enriquecido, acoplá-lo a uma ogiva e colocá-lo em um Khorramshahr ou algo do tipo e lançá-lo se for necessário? Estou bastante confiante de que sim, se Bibi disparar uma ou duas. E eu já disse, como profissional militar, que ele estaria louco se disparasse apenas uma ou duas. Em um país do tamanho do Irã, com a variedade de alvos que ele apresenta em termos de instalações subterrâneas, provavelmente seria necessário enviar 35 ou 40 das armas de baixo quiloton que os israelenses possuem para causar o tipo de dano que se buscaria militarmente.
Então ainda estamos diante disso. E ainda estamos diante desse homem insano, eu acho. Essa é uma caracterização justa. Agora no comando de Israel e no comando de pessoas que não sabem o que é um cessar-fogo, que matam civis impiedosamente. E aliás, os matam 70, 80, 90 anos depois de termos dito que isso não aconteceria novamente, que não permitiríamos que acontecesse novamente, que iríamos construir instituições e leis internacionais para impedir que acontecesse novamente, e que seríamos os principais responsáveis por fazer cumprir isso. E assim por diante, e assim por diante. E agora destruímos tudo isso. Temos em nossas mãos, assim como os russos, os chineses e outros 6 estados com armas nucleares, os meios para nos autodestruir. E derrubamos todos os tratados. Americanos, acordem. Bem, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um novo órgão internacional que supostamente vai trazer paz ao mundo, chamado Conselho da Paz. Ah, isso foi completamente esquecido, na verdade. Com o grande criminoso Tony Blair no comando. Ah, claro. Isso foi menos de 2 semanas antes de ele começar essa guerra. Trump realizou sua primeira cúpula do Conselho da Paz e, na verdade, ameaçou atacar o Irã durante seu discurso. Foi uma das coisas mais bizarras que já vi, porque ele tinha todos esses líderes lá, tipo, há diplomatas da Índia e do Paquistão, levantem-se, vocês tiveram uma guerra, agora está tudo resolvido, eu resolvi, fazendo as pessoas aplaudirem por eles. Foi simplesmente muito estranho. E sim, é como se estivéssemos vivendo uma insanidade total. É. E o Trump, sabe, foi uma coisa que eu pensei depois do ataque à Venezuela e do sequestro do Maduro. Aquilo foi meio que um ponto de virada. Depois disso, a base do Trump basicamente se alinhou para apoiar. Houve alguns casos isolados, mas muita gente disse, bem, acho que deu certo. E então o Trump deu aquela entrevista ao New York Times. Quer dizer, você fala sobre essas restrições à guerra que foram estabelecidas e sobre moralidade básica. Perguntaram a ele, você se importa com o direito internacional? O que está te impedindo? O que te limita? E o Trump respondeu, a minha própria moralidade é a única coisa com a qual eu preciso me preocupar. Natik to its ring. Lembro de ter lido isso, foi logo depois daquele negócio da Venezuela. Eu pensei, cara, isso não vai acabar bem, esse negócio todo. É bem, seus comentários sobre isso. Também há um relatório de que enquanto tudo isso está acontecendo, o Irã continua afirmando seu controle sobre o Estreito de Hormuz, a tal ponto que está até relatando, isso segundo o Financial Times, que vai cobrar $1 americano por barril de petróleo desses petroleiros. Então acho que o petroleiro médio transporta cerca de 2 milhões de barris. Assim, embarcações vazias podem passar, mas se estiverem carregadas de petróleo, terão que pagar esse pedágio de $1. E o pagamento deve ser feito em criptomoeda. Antes, o relatório dizia que seria em yuan chinês, ou por meio de organizações criminosas. Quero dizer, esse era realmente o ponto crítico para os Estados Unidos. Qual seria o impacto do controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz, nos mercados, e, claro, na dominância dos Estados-Unidos? Isso não parece estar mudando. E isso levanta a questão do que isso vai significar. Bem, na verdade, não é nada novo, se você parar para pensar. O Canal do Panamá cobra taxas, o Canal de Suez cobra taxas, o Estreito de Hormuz cobraria. Eu adoraria voltar e analisar os detalhes do Tratado do Direito do Mar, ao qual cerca de 2/3, se não mais, do mundo aderiram. Nós o seguimos e nossos exercícios de liberdade de navegação se baseiam nele, mas nunca o levamos ao Senado. Tentamos, o secretário Powell tentou e foi rejeitado pelo Senado, que disse que não havia chance de conseguir 2/3 dos votos. E tudo isso por causa das grandes empresas, grandes corporações que querem explorar o fundo do mar e extrair petróleo das profundezas oceânicas. Pense no caso da Deepwater Horizon, por exemplo. O poder de lobby delas nos impediu até mesmo de levar o assunto ao Senado.
Mas eles tratam de forma muito explícita dos mares internos, dos fiordes, dos estreitos em particular, como o Estreito de Malaca, o Estreito de Hormuz, o Bab el-Mandeb. Então eu me pergunto, por que envelhecemos tanto a ponto de não lembrar o que fizemos? Ninguém mencionou o Tratado do Mar e perguntou o que ele diz sobre o Estreito de Hormuz, o que ele diz sobre o Bab el-Mandeb, o que ele diz sobre outros lugares. Ele permite que as águas territoriais se sobreponham, no sentido de que se possa cobrar pela passagem através dessas águas. Ou ele afirma que não importa quão estreito seja o estreito, que mesmo que o limite de 12 milhas do Tratado do Direito do Mar se sobreponha e não acomode o estreito, ele ainda o descreve como águas territoriais dos países em cada margem. Diz que são águas internacionais, por onde passam navios naquele estreito, seja 1 milha, 2 milhas ou o que for, águas internacionais. Agora, é possível cobrar por isso. Tudo isso serve para dizer que temos as diretrizes necessárias para lidar com todos os estreitos do mundo, com todos os mares internos e afins, águas territoriais, zonas econômicas, todas essas coisas que definimos cuidadosamente e nas quais gastamos bilhões de dólares para fazer cumprir ao redor do mundo, com nossos exercícios de liberdade de navegação e outras ações semelhantes que jogamos na cara dos chineses no Mar do Sul da China. Onde está isso? E quem está falando sobre isso? Eu digo onde está. Está onde todo o direito internacional está, onde está o CIJ, o TPI, está morto. E quem o matou? Washington o matou. Sim, Dave. Por favor, entre na conversa. Sim, quero dizer, eu diria que esse ponto parece um bom compromisso. Acredito que a exigência inicial do Irã era receber reparações dos Estados Unidos para que pudessem reconstruir, dinheiro para a reconstrução. E o novo ponto diz que eles cobrariam essa taxa e a dividiriam com Omã, de modo que não iria tudo para o Irã, mas esse dinheiro seria destinado ao projeto de reconstrução do país que foi atacado em uma guerra ilegal. Então me parece que faz sentido. Agora, isso seria um acordo por tempo indeterminado. Quero dizer, é aí que provavelmente entrariam nos detalhes, se houvesse um acordo real, sobre por quanto tempo essa taxa seria aplicada ou não. Mas para mim parece que se houver um acordo de verdade a ser feito, algo assim vai estar incluído. Bem, ele simplesmente, Caroline Levitt, porta-voz do governo Trump, acabou de vir a público e dizer isso. Então podemos definitivamente, eu acho, concluir sobre isso, porque sabe, parece que não há nada no governo Trump, ou realmente em todo o império neste momento, que possa ser levado a sério, além de sua brutalidade. Aqui está o que Karen Love disse sobre o plano de 10 pontos. Essencialmente, o plano de 10 pontos do Irã foi jogado no lixo. Lá vai ela de novo. Então, deixe-me ser claro e corrigir o registro. Os iranianos inicialmente apresentaram um plano de 10 pontos, que era fundamentalmente sem seriedade, inaceitável e completamente descartado. Ele foi literalmente jogado no lixo pelo presidente Trump e sua equipe de negociação. Muitos veículos nesta sala relataram falsamente que esse plano era aceitável para os Estados Unidos. E isso é falso. Com o prazo do presidente se aproximando rapidamente e as Forças Armadas dos Estados Unidos dizimando completamente o Irã a cada hora que passava, o regime reconheceu a realidade diante da equipe de negociação. Eles apresentaram um plano mais razoável, totalmente diferente e condensado ao presidente e à sua equipe. O presidente Trump e a equipe determinaram que o novo plano modificado era uma base viável para negociar e alinhá-lo à nossa própria proposta de 15 pontos. As linhas vermelhas do presidente, ou seja, o fim do enriquecimento iraniano no Irã, não mudaram. E a ideia de que o presidente Trump algum dia aceitaria um navio de guerra iraniano como parte de um acordo é completamente absurda. Então vamos começar com você, Trump. Isso não foi o que o Trump disse. Eu só. Tipo, você acreditou coisa nisso? Porque no fim das contas, o que temos, ao que parece, é uma espécie de bola de cessar-fogo.
eles ficam passando de um para o outro, e cada um diz algo diferente, até mesmo dentro do governo Trump. Então você acredita em alguma dessas declarações? Quero dizer, é claro que os Estados Unidos, sendo o chamado hegemon excepcional, nunca podem admitir derrota, nunca podem admitir que as coisas não estão indo bem, e por isso falam desse jeito. Mas há algum fato nisso, Coronel Wilkerson, e depois para você, Dave. I think you have to go back if what we have Acho que é preciso voltar um pouco. Para aqueles de nós que tivemos acesso a algumas informações internas sobre as mais recentes operações militares dos Estados Unidos no Irã, é preciso observar o quão retumbante foi aquela derrota, em termos dos C-130J, dos Little Birds, dos Black Hawks. Pelo que nos foi dito, todo iraniano nas redondezas saiu com uma espingarda, um rifle ou o que tivesse à mão, e essas armas são relativamente comuns no Irã. Eles atiraram contra as aeronaves, e o desastre que aconteceu não foi apenas por causa disso. Pense na Operação Eagle Claw, Jimmy Carter e a tentativa de resgatar os reféns em o quê? 77 ou 78. Aquele foi um desastre causado por outros fatores. That was a disaster brought on by other factors. This was a disaster brought on by hubris. Isso foi um desastre causado pela arrogância específica do secretário Hegseth e pela arrogância específica de Donald Trump, que acho que foi um pouco abalada agora por causa das baixas sofridas. E ainda nem sabemos quais foram as baixas humanas. Sabemos que houve algumas, mas sabemos que foi um desastre. Isso mostra o que aconteceria se tentássemos até mesmo uma operação especial. Se tentássemos uma grande operação especial, ou se enviássemos fuzileiros navais e outras forças terrestres mais típicas ao Irã, eles seriam, em última instância, destruídos. Seriam consumidos por aquele vasto país e por aquela vasta população. Então isso foi um choque de realidade, acredito, para o Pentágono, e uma confirmação do que entendo terem sido até objeções do chefe da Força Aérea do Estado-Maior Conjunto ao que estavam planejando fazer. Então, encare isso por um momento como um empurrão, por assim dizer. E depois pergunte, o que vamos fazer a partir daqui? O que vai acontecer daqui para frente, mesmo que Karoline Leavitt esteja certa? E ela acabou de contradizer o próprio presidente em quase todos os pontos. E estejamos entrando em algum tipo de negociação que será arruinada imediatamente, porque estamos muito distantes um do outro nas questões. O que fazemos? Para onde vamos? E eu nem mencionei o Líbano, onde o Irã disse, vamos continuar atacando vocês, Israel, até que parem no Líbano, e talvez continuemos atacando mesmo assim se quisermos. Então, não acho que tenhamos resolvido muita coisa aqui. Sinceramente, não acho. E aí, Dave, o que você acha disso? Sim, quero dizer, então onde está? Onde está a proposta real, se existem esses outros 10 pontos que o Irã apresentou? Quero dizer, então, o que é isso? E por que o Irã, assim como não sabemos onde está o piloto, certo? Quem é o coronel? Quem é ele? Eu não sei. Na verdade, nem temos um rosto para esse Noma. Então quero dizer, é só eles tentando lidar com as consequências de todo esse anúncio que o Trump fez. Porque quero dizer, se o Irã realmente fez isso, mudou a proposta e a entregou aos Estados Unidos, por que eles publicariam a original? Simplesmente não faz sentido. E é só, quero dizer, como dissemos antes, as mentiras sobre essa guerra vindas dessa administração estão em outro nível. Sabe, quando eu vejo ela aparecer, a Karoline Leavitt aparecer, eu já sei que não vou ouvir nada nem perto da verdade. Vamos ouvir apenas o que foi passado para ela. E a mesma coisa com o Pete Hegseth. Ele vai fazer um monte de declarações falsas e dizer uma oração no meio. E até o J.D. Vance, quero dizer, ele supostamente é o cético dentro do governo, disse há algumas semanas, ainda bem que começamos esta guerra, talvez pudesse ter havido um homem-bomba com um colete suicida nuclear ou algo assim. Tipo, é só. E quanto ao ponto que o coronel Wilkerson levantou, o que eles vão fazer? Para onde vão a partir daqui? Se decidirem escalar a guerra, vão partir para operações terrestres? Isso provavelmente seria um desastre.
Acho que é apenas a própria arrogância deles e a incapacidade de aceitar a realidade do que aconteceu aqui. Isso pode simplesmente levar a mais crimes de guerra e ao tipo de bombardeios horríveis contra civis que já vimos. É. Parece que isso é uma parte importante da questão. Acho que, Coronel Wilkerson, vocês dois levantaram ótimos pontos. E o que aconteceu nos dias anteriores a isso, com aquela chamada operação de resgate, que na verdade foi iniciada pela queda dos F-15, talvez isso tenha tido um grande impacto na forma como os Estados Unidos quiseram agir a partir daí. Mas ainda assim, em seus comentários finais, pessoal, eles estão se contradizendo. Os Estados Unidos estão... Sabe, há um cessar-fogo, mas eles não concordam com nenhum dos termos. Estão prontos para atacar o Irã com força. Todas essas possibilidades ainda estão muito em aberto. E claro, os Estados não demonstraram nenhum interesse nas primeiras 24 horas em fazer valer esse acordo. Então, seus comentários finais, Coronel Wilkerson, e depois o Dave. Citando Haaretz, tudo o que o Irã precisa fazer é não perder para vencer. Tudo o que os Estados Unidos e Israel precisam é de uma vitória espetacular. Quem vai vencer? Essa vitória espetacular parece bem fantasiosa nesse momento. Dave, com você. Quero dizer, vamos apenas torcer para que o Trump perceba que isso é um desastre e decida que vale a pena pressionar o Netanyahu para realmente acabar com isso. Mas, infelizmente, não estamos vendo nenhum sinal disso. Ainda assim, vamos torcer para que de alguma forma surja algum tipo de paz milagrosa de tudo isso. Sim, e eu venho dizendo isso desde o começo da cobertura desse assunto. Os Estados Unidos e Israel só vão parar quando forem forçados a parar. Qual é esse limite ainda está por ser determinado. Então, pessoal, não se esqueçam de clicar no botão de curtir antes de sair. Vamos encerrar juntos. Quero agradecer a todos que enviaram um super chat. Vou destacar esses como um agradecimento. Primeiro, Dave DeCamp. Ele é o editor do antiwar.com. Vocês podem encontrar o link na descrição do vídeo. Amanhã estarei ao vivo com Larry Johnson e Scott Ritter. Vamos continuar acompanhando os últimos desdobramentos sobre isso, às 14 horas, horário do leste, no dia 9 de abril. Até a próxima, pessoal. Dave, Coronel Wilkerson, algo que queiram dizer antes de encerrarmos? Until next time, everyone. Dave, Colonel Wilkerson, anything you want to say before we head out of here? Adorei esse comentário. Eles deveriam ter incluído Cuba no acordo. Ei, eu concordo. Venezuela também é. Certo, eu concordo. Sim, é. Sim, com certeza. Aquele petroleiro russo tirou um pouco da pressão dos cubanos. Sim, eu sei que a China também enviou uma grande quantidade de alimentos, porque há um componente alimentar nisso também. Mas continuaremos acompanhando os desdobramentos, pessoal. Apertem o botão de curtir antes de sair. Todos os lugares para apoiar esse programa estão na descrição do vídeo. Patreon, Substack e muito mais. O antiwar.com também está lá, então não deixem de se inscrever, seguir e apoiar o trabalho do Dave. É um ótimo projeto. Existe há muito tempo e é uma excelente publicação. Certo, pessoal. Se cuidem. Até amanhã. Tchau. Prazer em conhecê-lo, Dave. É igualmente.